Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. Eu me chamo professora Shirley Barros, sou especialista no ensino de docência superior e tecnóloga em radiologia. Então vamos lá, queridos, vamos começar, vamos iniciar mais uma aula, dando, na verdade, continuidade, porque nós estávamos lá no tecido tegumentar e agora nós vamos falar dos anexos, né? Então, vem comigo nessa aula que vai ser muito legal. Vamos associar, completar mais um pouquinho o nosso conhecimento. Olha, dentro ainda do tecido tegumentar, nós temos o anexo. Você aprendeu que tecido tegumentar nada mais é do que a pele. Você aprendeu que lá nós temos epiderme, derme e hipoderme. Nós temos 3 divisões, nós aprendemos a função, nós aprendemos para o que serve, né? Nós aprendemos cada ponto necessário ao nível do nosso conhecimento para desenvolver a nossa profissão, tá? Então, vamos lá. Dentro dele, dos anexos, estão divididos, olha, os anexos, né, do tecido tegumentar, eles estão divididos em quê, prof? Em pelos, glândulas sebáceas, glândulas sidoríparas e as unhas. Então, todos esses, né, segundo o Santos, né, 2014, página 68, ele vem falar pra gente dessa divisão, né? Então, eles estão de forma distribuída, né, nesse tecido tegumentar, esses anexos. Prof, eles são essencial? São, porque eles são sensitivos, eles são protetores, né? A gente não vive sem eles. Não, nós vivemos sem eles. Nós vivemos sem as unhas, nós vivemos sem os pelos, né? Nós vivemos sem as glândulas, se precisar tirar. Mas não são órgãos vitais, por isso nós falamos que eles são anexos. Então, vamos dar uma continuada aí, tá? Ó, falando dos pelos, esses pelos que incomodam para muitos, outros que gostam, né? Então, a estrutura do pelo, ela possui uma raiz imensa na hipoderme. Então, a raiz vai estar fixada onde? Lá na hipoderme, né? E aí, em cima que a gente vê é apenas o pelo. E quando às vezes a gente puxa esse pelinho, né, com uma pinça, você vai observar que no finalzinho desse pelo existe uma bolinha que nós chamamos de raiz. E tem pelo que vai ter 2 raízes, tem pelo que vai ter uma, mas o pelo ele é extremamente longo, ele tem uma raiz alongada, né? Ele tem, em cima ele faz uma curvinha, mas ele é considerado como anexo dos tecidos tegumentar. E não é parte, ele é um anexo do tecido tegumentar. Vamos continuar o pelo. E uma arte que atravessa toda a derme, a epiderme, e sai na pele e se forma em filamento. Então, olha o percurso que esse pelo faz. Ele é germinado, ele é, né, produzido lá na hipoderme, bem baixo, né? Lá onde tem terminações nervosas, lá onde está passando os vasos sanguíneos correntes. Então, ele vai crescendo e ele vai atravessando, né, a derme até chegar na epiderme, que é a parte mais superior que nós temos, a parte de saída, que é o nosso tecido, né? A epiderme. Então, ele faz todo esse percurso. Então, posso dizer que a arte dele é longa, a arte, né, o seu comprimento, ele é longo, que ele faz esse percurso, tá? A parte mensa, ele é constituído por folículo piloso, a parte de cima. Uma bolsa epitelial se aloja no início do pelo. Então, quando a gente fala que tem aquela raizinha, aquela barriguinha que tem, né, no cabelo, eu tô falando que lá é o início do pelo, né? Que lá se aloja uma bolha. E essa bolhazinha é que faz o pelo crescer, que faz o pelo germinar. E a sua arte, ele tem a parte que constitui o folículo piloso.
esse folículo piloso. Então, nós já entendemos o pelo, nós já sabemos quem é ele, nós já conhecemos o pelo e sabemos a parte mais importante, que ele faz parte do anexo do tecido tegumentar. Então, como que ele se constitui o pelo? Ele vai se constituir do folículo piloso e de uma bolsa epitelial, que se aloja no início do pelo. O início, lá na base, a gente não pode dizer que o início do pelo é a ponta. Não, o início do pelo é a base do pelo, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho. Ele aparece na pele de forma oblíqua e simultânea, né? Quem nunca ouviu falar, vou fazer depilação, ela passa no sentido do pelo. Porque o pelo, ele é interessante que ele nasce uns para um sentido, outros para outros, mas esses pelos, eles fazem essa angulação, essa parte oblíqua, ele não fica em pé o tempo inteiro, a não ser que seja um porco-espinho, né? Mesmo sendo porco-espinho, ele tem lá o seu pelo que faz uma curvinha, né? Mas esse pelo, a sua característica, a sua forma, como ele se apresenta em forma oblíqua e simultânea. Todos no mesmo sentido, eles todos em mesma direção. É assim que esse pelo vai estar de forma se apresentando na nossa epiderme, tá? Você pode observar. Existem dois tipos de pelos. Aí a gente pode pensar. A lanuge e o terminal. Prof, o que é essa bendita lanuge? Lanuge são esses pelinhos fininhos. Olha, tem recém-nascido que nasce e ele já nasce cheio de lanugem. Com o tempo esse lanugem vai caindo, né? Lanugem do rosto. Tem pessoas que têm os pelos bem fininhos no rosto. E esse pelo fininho é que é chamado de lanugem. Agora, aquele pelo mais forte, né? O pelo do cabelo, né? Da barba, nós podemos dizer que são pelos terminal, né? Ele já tem uma espessura maior, ele já é mais alongado, então ele é chamado de pelo terminal, tá? Então vamos pensar na lanugem, né? Ele se desenvolve aí inicialmente, são, né, pequenos, delicados, cobre todo o corpo. Se você observar o seu corpo, ele é todo recoberto de pelinhos, né? E esses pelinhos, eles são chamados de lanugem. E eles vão se renovando. A cada ciclo, né? A cada dias, eles caem e nascem. Eles nascem e caem, né? Pode dizer assim, né? Que eles nascem e caem. Eles têm um tempo de vida que é útil. A lanugem, prof, para que serve essa lanugem? Essa lanugem, ela serve para proteção. Essa lanugem, ela serve para nos proteger, né? Para nos proteger, nos aquecer. É isso que vai servir a lanugem. No entanto, tem algumas pessoas que só vão observar essas lanugens no frio. Quando estão com muito frio, aí a lanugem levanta, né? Para forma de aquecimento e tentar paralisar a perca de calor do corpo. Então, a lanugem, ela está recoberta por todo o corpo do indivíduo. Olha o terminal. São os pelos longos, grossos e em abundância. Então, quando pensar em pelo terminal, eu penso na barba, eu penso nas axilas, eu penso nas virilhas, eu penso no cabelo, né? No cabelo da cabeça. Porque são pelos longos, né? Grossos e em abundância. Então, ele tem a sua própria característica. Pelos longos, grossos e em abundância, eu vou falar de pelo terminal. Esse pelo, prof, ele também tem um tempo, né? Ele também tem um tempo. Ele tem um tempo para crescer, para nascer, crescer e morrer. Mas algumas pessoas até conseguem matar a raiz do cabelo, né? Com tantas químicas por não tratar. Só um exemplo. Mas esses pelos, eles são muito mais resistentes e eles também têm seu tempo de vida. Então, tem renovação desses pelos. Tem renovação, né? A gente pode dizer que o pelo, ele nasce, cresce e morre.
né? Uma pessoa que tem um cabelo longo aí, com 7 anos de vida, você vai observar que ela já começa a ter perca de cabelo, né? Uma pessoa que tá numa fase da vida, que chega lá nos seus 40 anos, 50 anos, os pelos já caem um pouquinho mais da sua produção, os pelos da perna, posso dizer, os pelos terminais, quem tem pelos grossos na perna, né? Então já não vai mais ter tanta produção desses pelos como a gente pode dizer que tem agora, na juventude. Mas os pelos terminal eu tenho que pensar que eles são longos, que eles são grossos e em abundância. Os pelos de lanugem não, eles são finos, delicados, né? E eles estão distribuídos aí por todo o nosso corpo. Ó, ele recobre todo o couro cabeludo, as axilas e regiões públicas, aquilo que a gente veio falando. Recobre toda a região da cabeça do indivíduo, ele recobre todas as axilas, porque são duas, e a região pública do indivíduo. Tem gente que vai ter uma grande quantidade, uma grande produção de pelos terminais e pouca lanugem. Tem gente que vai ter muitos pelos terminais e muita lanugem, que precisa ficar tirando o buço o tempo inteiro, né? Precisa aí, tem alguns fatores que levam a isso, tá? E região pública também, vai ter muito pelo. Então, a gente pode dizer que eles são os terminais. Então, fica com isso, que a gente pode dizer couro cabeludo, axilas, região públicas. É onde encontramos os terminais. É mais fácil, eles são muito mais fáceis de serem visualizados. Ninguém passa percebido, né, despercebido. Eles são perceptíveis, né? O cabelo que é terminal, ele é perceptível, porque ele é mais grosso, porque ele é mais visível. Diferente de quem? Da lanugem, porque a lanugem, ela é mais fininha, ela só é para proteger. Quando é que eu percebo ela? Quando estou com frio e que os pelos levantaram. É dessa forma que eu vou perceber essas lanugens, tá? Vamos passar agora? Então, eu já entendi dos cabelos, se dividem em dois, né? Os pelos se dividem em dois, que é lanugem e terminal. Entendi também que lanugem é a parte dos pelos fininhos que recobre o corpo, que o recém-nascido, ele nasce com esses pelos, né, fininhos, ele depois vai mudando no decorrer da vida. E que os pelos terminais, eles são os pelos, aonde que eles estão encontrados, quem são eles? Eles são os pelos mais grossos, mais longos, né, mais resistentes, e eles são encontrados aonde? Na cabeça, axila e região pública, tá? Tranquilo? Então, vamos caminhar mais um pouquinho, bora passar mais um pouquinho, e aí a gente vem para as glândulas sebáceas, né? As glândulas sebáceas, elas também vão ser anexos do tegumentar, do tecido tegumentar. Elas são glândulas puriformes. Prof, o que é puriforme? Puriforme é porque ela tem esse formatinho de pera, né? Então, ela é chamada de puriforme, por ter essa característica, né? Esse desenho parecido uma pera, e elas vão ter as suas funções específicas. As glândulas sebáceas, elas estão distribuídas por algumas regiões do nosso corpo, né? Como a gente pode dizer, prof, tenho glândulas sebáceas na mão? Aquele que soa, não, é sudoríparas, não é sebáceas, né? Mas eu tenho elas no couro cabeludo, né? Que estão aí próximo dos pelos. Por isso tem pessoas que vão ter uma grande oleosidade na pele, né? No couro cabeludo, aí não consigo ficar sem lavar o meu cabelo, não consigo ficar, se eu tomar banho tem que lavar, porque se não lavar fica todo oleoso. É porque tem uma grande quantidade das glândulas sebáceas, produção de seborreia, produção do óleo, da gordura do nosso corpo, tá? Quanto à secreção, são consideradas holócrinas, né? Essa secreção holócrina é que a gente pode dizer
que é esse tecido mais gorduroso, elas vão secretar isso, né? E aí, muitas vezes, o cabelo, tem gente que reclama muito do cabelo e diz que ficou igual um pirão, né? De oleosidade. É porque tem muitas glândulas sebáceas, tem essas glândulas consideradas holócrinas, né? Nós temos as exócrinas e as endócrinas. Elas são exócrinas, né? Elas fazem a produção, excretam, né? Elas não são para dentro, elas produzem, né? Essa substância que vai fazer com que fique tudo mais gorduroso. É isso que vai estar ocorrendo aí dentro da secreção, dentro dessas glândulas que são chamadas de glândulas sebáceas, né? A célula inteira, olha, a célula inteira morre e se destaca participando de sua própria secreção. Então, o que vai acontecer? A célula vai morrendo e ela vai se produzindo, vai se transformando nessa própria secreção. Então, cada vez que a gente pode dizer que está secretando essa substância, essa oleosidade das glândulas sebáceas, eu posso dizer que a gente tem produção de secreção. Então, nesse momento, o que aconteceu foi a morte de células inteiras. Células inteiras, elas não só apenas morrem, mas também ela secreta e o que produz. Ela também expulsa o que produz. Então, elas não vão só morrer. Então, ela inteira, ela vai secretar aquilo que ela produziu. Secretar é eliminar, é botar fora. Então, é isso que vai estar acontecendo. Por isso que ela consegue liberar essa oleosidade, né? Esse líquido, né? Que a gente pode dizer. Esse sebo, né? Muitas vezes a gente vai até falar assim. Quanto à natureza química ainda das glândulas sebáceas, elas são consideradas de lipídicas, por possuírem lipídios na sua composição. E o que são os lipídios, queridos? Não são gorduras? Então, por isso que quando ela secreta o seu líquido sai de forma gorduroso. É assim que está acontecendo. E é isso que acontece no nosso corpo. Prof, nós temos glândulas sebáceas distribuídas? Temos, né? Onde tem um pelinho, tem lá glândulas sebáceas. Tem gente que vai ter glândulas sebáceas distribuídas, pense na costa, né? Vai ter uma grande quantidade de oleosidade no rosto. Tem gente que diz, poxa, né? Tô tão oleoso. E aí, quem que tá fazendo isso? Quem é que tá fazendo essa produção de oleosidade? São as glândulas sebáceas, que estão aí logo abaixo dos nossos pelinhos, né? Em formato de pera. As células estão morrendo e estão fazendo o quê? Secretando, estão liberando esse óleo. Esse óleo que é originado dos lipídios. Por isso ela é considerada uma glândula lipídica, né? Por ela possuir o quê, queridos? Lipídios dentro da sua própria composição. Então, quando ela morre, que ela secreta essa substância, esse líquido, né? A gente pode dizer que ela também está liberando uma grande quantidade de oleosidade. Então, pessoas que vão liberar menos e temos pessoas que vão liberar um pouco mais dessa secreção, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Olha, as glândulas sebáceas estão distribuídas por toda a pele, com exceção da palma da mão e da planta dos pés. Porque aí nós vamos ter outro tipo de glândula. Porque aí a glândula que a gente pode dizer, vou até adiantar aqui para você, né? Porque você é um aluno top. Vou adiantar que são glândulas sudoríparas, né? Que pessoas que vão suar muito na mão, vão suar muito dos pés. E aí ela trabalha como outra visão, com outro pensamento, tá? Mas as glândulas sebáceas, elas estão distribuídas por toda a pele. Toda a pele, você vai encontrar ela por toda a pele, né? Com exceção da palma da mão e da palma dos pés. A glândula sebácea, ela possui um ducto excretor, que se abre no folículo piloso. Então, folículo piloso, nós temos a parte que é a parte da perinha,
E logo acima nós temos o folículo piloso. E esse folículo piloso é ele que tem o ducto, e a gente fala que é o ducto excretor, que permite a saída desse líquido no momento que há a excreção. Quando há a excreção, essa excreção, esse líquido, essa substância sebácea, ela é liberada, encaminhada, excretada, né, para esse folículo chamado de folículo piloso. Então, dentro desse folículo piloso, ele só é o caminho, ele só vai levar, né, essa substância. A secreção das glândulas sebáceas lubrifica a pele, evitando o ressecamento. Então, olha que função boa, que função maravilhosa que nós temos, né? Que é a secreção das glândulas sebáceas. Ela está ali para lubrificar o nosso corpo. Claro que vai ter pessoas que vão ter lubrificação em excesso, mas nos casos de outras, não. Vai ter lubrificação em equilíbrio. E aí a gente vai ter aquele nível que a gente fala. Aí tem pele normal, pele seca e pele oleosa. Isso quem vai depender? Vai depender do tipo ou da quantidade de glândulas sebáceas distribuída pelo corpo. Então, eu vou ter glândulas, sebácea. Eu vou ter glândulas sebáceas lubrificando a pele, né? E evitando o ressecamento. Então, se está muito ressecada a pele, é porque o que está acontecendo? Essas glândulas sebáceas, elas não estão trabalhando de forma harmônica. Elas não estão trabalhando de forma com efeito que deveriam estar, na potência que deveriam estar. Então, nós temos aí a glândula sebácea liberando secreção, né? De forma que, qual é a função dessa secreção? Lubrificar o corpo, né? Prevenindo, evitando o ressecamento da pele do indivíduo. Onde estão as glândulas sebáceas? Estão distribuídas para todo o corpo do nosso indivíduo. Então, a glândula sebácea, continuando, ela tem um poder bactericida e dificulta a evaporação. Então, o que a gente pode dizer? Se ela é bactericida, ela também tem a função de combater algumas bactérias que entram em contato com a pele e dificultar a evaporação. Imagina, ela lubrifica, ela libera. E quando você passa, né, que você tá pegando no corpo, você sente assim um pouquinho oleoso e você não consegue liberar essa evaporação, o suor, na verdade. Então fica uma bolinha aqui, outra ali, né, fica a bolinha de suor e escorre. Quem está fazendo dificultando isso, nada mais é do que a glândula sebácea, o líquido sebáceo que ela está liberando. Então, uma pessoa que está com a glândula sebácea, tem muita produção desse líquido, ela vai ficar mais suada, né? Ela fica mais suada, ela tem essa sensação de ficar mais suada, porque ele acaba sendo um óleo, uma substância que vai dificultar a evaporação desse suor. Então, ela fica mais preguenta, mais suada, né? A gente pode dizer mais agoniada. A pessoa que produz muito, ela fica assim. Se ela produz muito esse óleo sebáceo na região facial, ela fica agoniada, às vezes tem que estar usando toalhinha, limpando o rosto, né? Por quê? Porque ela impede a evaporação desse líquido. Que líquido é esse? Muitas vezes é o suor, né? Nosso suor. Vamos lá? Vamos mudar um pouquinho. Vamos pensar agora nas nossas glândulas sudoríparas, né? Ela se localiza na superfície até a hipoderme. Então, presta atenção. Olha só, ela é originada aqui na hipoderme
E aí ela tem um ducto, né, que vai subindo e vai ficar alojada aqui na nossa, que a gente fala de epiderme, desculpa, epiderme, ela fica aí, né, logo abaixo, né, a gente pode dizer, logo abaixo do tecido. Ó, são responsáveis por secretarem o suor. Mas por que a gente soa? Tem gente que soa muito, tem gente que soa pouco, tem gente que não soa nada, né? Por que soa, né? O suor, querido, nada mais é para resfriar o nosso corpo. É para baixar a nossa temperatura, né? E hidratar também o nosso tecido. Ele tem essa função, né? Então, ele possui duas porções, uma secretora e uma excretora. Então, ele tanto secreta. O que é secretar, prof? É produzir. O que é secretar? Secretora, produção, né? Produção do suor. Então, ela faz a produção do suor e também ela excreta, ela põe para fora esse líquido, né? Libera esse líquido. Então, ela tem duas funções. Ela é secretora e excretora. Então, ela vai trabalhar duas vezes. Ela tem duas funções, né? Secretar e excretar esse suor, né? Para que resfrie. Então, quando a pessoa ela está muito suada, é porque a temperatura corporal dela é muito maior do que o meio. Então, o que vai acontecer? O corpo vai trabalhar de forma... Ou o meio está muito quente, né? Tem aquela parte sensitiva. Então, ela vai fazer de que forma? Ela vai começar a suar e aquele suor vai tentar resfriar o corpo dela para deixar de nível igual esse corpo, de nível equilibrado, para que não fique, né, bagunçado aí, né? Porque não tenha assim queimaduras, porque tem pessoas que vão ter assaduras, né, por conta de atrito de pele ou por conta que não houve resfriamento daquela região, né? Tem pessoas que andam muito e encostam uma perna na outra, às vezes está de saia, não está de short, né? E aquilo vai gerando um atrito com um aquecimento, não tem um resfriamento, né, adequado. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer uma lesão naquela região. Acontece uma lesão na pele daquela paciente, que demora um tempo para sarar, até queima e não tem uma recuperação boa, né? Elas são consideradas termorreguladoras, segundo Santos, 2014, na página 69. Então, olha só. Segundo Santos, ele vai dizer que elas são consideradas como termorreguladoras. É aquilo que eu falei para vocês. Ela equilibra a nossa temperatura. Ela não vai permitir que a gente eleve muito a nossa temperatura. Vai suar para que esse equilíbrio ocorra, para que a pessoa não fique mal, né? Não fique doente. Nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Ele é uma máquina que vai trabalhar de forma organizada. Então a gente pode pensar que são consideradas, né, as glândulas sudoríparas, elas são consideradas como termorreguladoras. Elas vão estar aí para regular a temperatura do nosso corpo, dando um equilíbrio, nem para ficar tão frio e nem para ficar tão quente. Eu tenho que ter um equilíbrio com o meio, tá? Vamos mudar um pouquinho? Vamos lá para as unhas? Olha só as nossas unhas, né? A gente que gosta de fazer a unha toda semana, né? Vamos pensar aí. Elas são curvas, são placas curvas, são queratinizadas, cheias de queratina, né? Um alto nível de queratina que possui nas unhas, disposta na superfície dorsal das falanges distal. E as nossas unhas, elas vão nos proteger, elas vão dar sustentação para os nossos dedos, né? Uma pessoa que está assim sem a unha, ela perde um pouquinho de sensibilidade, ela perde, né, um pouco do equilíbrio dos dedos, vamos dizer assim. Porque ela dá sustentação, ela dá, né, equilíbrio, dá proteção para nossas unhas. E elas estão localizadas aí na região dorsal, no dorso, falange distal, né? Eles ficam dispostas a isso.
e são extremamente queratinizadas, né? Elas são resistentes. Uma vai ter muito, algumas vão ter muita queratina, outras vão ter pouca, né? Outras vão ter uma média, mas tem gente que produz tanta queratina que quebra até o alicate, né? Tem que cortar com um alicate mais forte. Então é isso que faz a unha ter resistência. É a queratina que faz a unha ficar firme, né? Forte. Olha, ela tem a função protetora. Ela protege as nossas falanges. Ela protege, porque a nossa falange só é uma pontinha, né? O osso é só uma pontinha. Então, se você pensar que se não tivesse as unhas para nos proteger, nós iríamos bater a nossa falange o tempo inteiro. O tempo inteiro nós íamos estar batendo os dedos e a dor não seria fácil, né? Porque os ossos, eles podem também fraturar. Então, assim, só com uma agressão muito forte para poder fraturar a falange. Então, nós temos falanges, que são as falanges distal, que estão aqui dispostas, né, no local das unhas. Então, ela já tem uma função. A função dela é o quê? Proteger. Quem que ela vai proteger, queridos? Vai proteger as nossas falangezinhas, tá? Seu crescimento é contínuo. Por conta da queratina ficar o tempo inteiro, né? Como é que eu posso dizer? Reproduzindo, 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 né? A queratina fica reproduzindo. Então, todo o tempo a unha está em desenvolvimento. Ela tem um crescimento contínuo. Aí tem uns que precisam cortar, tem outros que ficam igual o Zé do Caixão, né? Que enrola-se a unha. Mas pense também que com tudo isso, a unha também ela pode armazenar bactérias, ela pode armazenar fungos, se ela não for de forma tratada. Então, ela precisa ser de forma higienizada, né, limpa. Por quê? Porque ela tem esse crescimento contínuo. Prof, é só a unha que cresce? Não. O tecido que está em volta, chamado de cutículas, elas também se desenvolvem. Elas também crescem, elas também ficam, né, salientes, né, a gente pode dizer dessa forma, aumentada. Então, as unhas, elas têm esse crescimento contínuo, né, que é responsável da queratinização, né? E aquela que não cresce? Nós temos isso. E a paciente que tem a unha não cresce, não cresce, não cresce, ela pode estar aí, ou se não estiver patologicamente doente, né, com carência de vitaminas, com outras coisas, pode ter a ausência aí, a baixa dessa produção de queratinização das unhas, tá? Vamos lá. Pensando mais um pouquinho, por causa do processo de proliferação e diferenciação das células epiteliais da raiz da unha, olha, a gente tem a ideia, bora voltar, né? Esse crescimento contínuo é por causa do processo de proliferação e diferenciação das células epiteliais. Lembra que eu conversei com vocês e a gente fala, olha, tem células lá que estão trabalhando, vão tirando, vão colocando, vão tirando, vão colocando. Então, por causa desse processo que a gente fala proliferação e diferenciação das células, né, epiteliais da raiz da unha. Então, a raiz da unha que está aqui, ela está sendo trabalhada o tempo inteiro. Essas células, elas estão em constante proliferação e diferenciação. Elas estão trabalhando, e mais as situações da queratinização, né? E aí, isso vai ser um conjunto para que essas unhas tenham sempre um crescimento contínuo. Nunca pare de crescer. O tempo inteiro elas vão estar crescendo. Que gradualmente se queratiniza formando-se uma placa. Então, essa placa, que você chama de unha, e tem gente que gosta de roer, que acha gostoso, a gente até brinca, né? Salzinho, uma pimenta na unha, né? Porque ela estala. Isso daí é por conta que há uma mistura dessa proliferação, né, e diferenciação e mais a queratina. Então, ela gradualmente se queratiniza. Gradualmente, conforme ela vai crescendo, quem já perdeu a unha sabe que quando fica só aquele tecido de pele é um pouquinho mais dolorido, é um pouco mais sensível, até a unha crescer, né? Até a unha vindo e formando. E ela faz, e por cima ela faz essa placa chamada de queratina. Então, ela queratiniza, formando essa placa,
Segundo Santos aí, 2014, na página 69, ele vai dizer que isso daí está ocorrendo gradualmente, né? Todo dia, toda hora isso está ocorrendo. Proliferação, diferenciação e queratinização da unha, né? Que depois que forma a unha, aí nós temos aí a queratina, né? Sendo colocada. Tranquilos? Então, a gente tem aí todos esses tipos de acessórios, né? A gente pode dizer acessórios distribuídos no nosso tecido tegumentar. Então, nosso tecido tegumentar, nós temos os pelos que nós vimos, nós temos glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, né? Sendo distribuído como anexos dentro desse tecido tegumentar. Isso aqui é só uma parte, né? Uma ligação dentro da nossa aula de tecido tegumentar, de tegumentos, né? Então, nós temos que falar dos anexos, não podia deixar de deixar eles. Então, fiz de forma isolada, de forma separada, para que você entenda, para que você consiga entender, né? Que eles fazem parte, mas também cada um deles tem a sua função específica, né? Que eu tenho as minhas células lá que são sudoríparas, elas são endócrinas e exócrinas, né? Ela tem duas funções, ela produz o suor e também excreta o suor, mas que nessa função do suor, o suor tem sua função específica. O suor é para refrigerar o corpo todo do nosso indivíduo, né? Então, se tem muito, e também hidratar, né? Então, nós temos isso. Nós temos as nossas células, né, sebáceas que vão estar trabalhando aí, liberando, né, os lipídios, né? Lipídio é gordura, né? A gente vai dizer, lipídio é gordura, prof. Mas ela vai estar liberando como forma de hidratação do corpo. E aonde estão elas? Estão distribuídas por todo o nosso tecido epitelial. Está distribuído por todo o tecido tegumentar. Então, cada um desses, cada um que nós conversamos, que nós falamos, tem a sua responsabilidade, tem a sua função específica dentro do tecido tegumentar. Tá, queridos? Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho da nossa administração, né? Você que é o nosso aluno, isso ainda é o nosso início, mas que nós vamos ficar até a próxima. Até a próxima aula, né? Se Deus quiser.